Tudo bem. Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos começar o Japariba. O Japariba é uma maratona de lives, né, sobre oportunidade no Japão. Vamos ouvir a experiência de várias pessoas que puderam desfrutar a vida no Japão de várias maneiras. Hoje o nosso convidado é o André, né, Kandakari. Então eu passo primeiramente a palavra para você. Oi, prazer, eu sou o André. Hoje eu moro aqui no Brasil, né? Tenho 26 anos, sou nascido no Japão, na província de Yamanashi, e hoje eu trabalho aqui no Brasil em um jornal japonês. Então é isso Oh, aí. Jornal japonês. É um jornal para japoneses, é para brasileiros que falam japonês. Você pode explicar um pouquinho mais sobre esse jornal? Certo? Esse jornal japonês, né, seria um jornal, bom, primeiramente impresso, jornal impresso seria brasileiro, daqui do Brasil, né? E seria impresso para os japoneses, né, que é residente aqui no Brasil, tanto para os japoneses do Japão mesmo, né? Ah, entendi. Mas a língua que você escreve é português, ou é japonês? Não, é só em japonês mesmo. Ah, então é mesmo focado nesse público, né? Que Uhum. entende e compreende o japonês. Mas é aquele famoso Yasashi Nihongo, é o japonês comum de jornal. Não, seria um japonês normal de jornalismo japonês mesmo, né? Não seria para estudantes de um idioma japonês. Tanto Ah, que entendi. o jornal em si, né, é abordado notícias do Brasil, políticas e economia, e sobre a comunidade japonesa, né, daqui de São Paulo mesmo. Ah, então é um conteúdo bem difícil, né? Até tanto que tinha uma tradição, né, de jornal japonês do Brasil de usar uma linguagem um pouco mais complexa também, né, não tão facilitado, até talvez seja um pouco mais difícil, né, que o próprio jornal japonês mesmo, né. Sim, sim, sim. Entendi. Aí a gente apresentou você no Instagram, na propaganda, como palestrante do Kaigai Nikkei Kyokai. Como foi essa sua experiência? O que você falou? O que teve de especial? O que foi não muito bom? Como foi? Primeiro, né, como experiência foi bem interessante mesmo, né, de ter ido para o Japão, né, participar desse encontro internacional dos descendentes japoneses, né, Sim, sim. e poder falar sobre minha atividade aqui no Brasil, né. Uhum. E foi bem enriquecedor mesmo, né, conhecer várias pessoas, né, representantes do mundo todo. E o que eu fui falar, né, da atividade seria de um grupo, né, que eu estou começando, na verdade, já estou com quase um ano e pouco, né, aqui no Brasil, que seria um grupo dos jovens ou não tão jovens, né, que nasceram, cresceram no Japão, que agora estão aqui no Brasil, né. Sim, sim. Então estamos criando esse grupo de encontro, ou de não de talvez um pouco de apoio, né. E como Sim. é uma atividade inédita, assim, que nunca aconteceu, então fui convidado, né, para falar sobre essa atividade no Brasil. Ah, entendi. Aí esse grupo é somente para jovens descendentes brasileiros, no caso brasileiro japonês. Inicialmente, né, nós estamos trabalhando com os brasileiros, né, nascidos ou crescidos no Japão, que são residentes aqui no Brasil. Porém, né, a ideia seria alcançar, né, todos os jovens que nasceu e cresceram no Japão que estão no exterior, né? Porque Entendi. normalmente essas pessoas têm choques de identidade, né? No Japão é brasileiro, estrangeiro, peruano, qualquer coisa, e vem aqui no Brasil, ele é um japonês, né? Então, em relação a isso, acaba surgindo vários, né, problemas de talvez um pouco psicológica, né? Então, a ideia seria começar aqui no Brasil mesmo, né? Criar raiz, né? E depois, né, atingir outros países. Como, na verdade, já criei um contato com pessoas do Peru, né? E talvez esse ano consiga até criar esse caminho, um ponte, né? Para fora do Brasil também. Ah, entendi. Então a rede vocês pretendem ampliar global, mundo. Isso, esse seria grande sonho, né? Meta, né?
Oh, sugoi, né? Aí, no caso, atualmente, que tipo de membro vocês têm? Que tipo de atividade? O que vocês fazem nesse grupo? Como é o nome do grupo? O grupo se chamava Ai no Kokai, né? Sim. Nome, né? Ai no Kokai. O nome Ai no Ko, na verdade, tem uma história um pouco interessante, né? Surgiu depois da guerra, né? Lá no Japão. Sim. E esse nome era usado para se referir das crianças, né, que seriam mestiços, né, que nasciam entre os japoneses e americanos, né, que o Ah, Japão foi tomado, né, pelos Estados Unidos e acabou tendo, né, por vários motivos, filhos entre brasileiros, ou japoneses e americanos. E como no Japão o americano era mal visto, né, esses mestiços eram mal vistos, né, e menosprezados até. Então surgiu essa palavra Ainoko, né? Com significado de me- criança meio a meio, né? Não inteiro, metade, né? E hoje, inclusive no Japão, é considerada uma palavra pejorativa e até uma palavra proibida, né? De usar também. oh, mas vocês escolheram essa palavra. Exatamente. O motivo, né, de ter usado essa palavra é porque, primeiro, né, esse Ainoko, né, não só tem o significado de mestiço, né, mas também tem outro significado que seria um indivíduo que pertence aos dois, porém fica no meio termo, né? Então, não pertencente a nenhum dos dois. Então, né, a ideia foi que a gente se encaixa justamente nesse perfil, né? E também, né, achamos super interessante e também como... Desculpa, meu gatinho. 大丈夫、大丈夫。E também, né, esse Ainoko é interessante, né, que o kanji, né, aquela rabisco mais complicado japonês, né, que cada letra tem um significado, né. E Ainoko pode ser escrito de duas maneiras, com uma letra que significa juntar, né, os dois, ou meio, né, Aida, né. E porém, Ainoko Kai, né, não é usado kanji. O motivo disso é porque se usasse kanji, né, acaba já dando significado, né? Ou Sim. seja, limitando, né? E como nossa identidade, né, de ser ou japonês, ou brasileiro, ou o quê, né? A gente chegou na conclusão, né, que a identidade não é uma coisa que alguém dá pra gente, né? Que a gente dá pra gente mesmo, né? Então, escrevemos em hiragana mesmo, né? E Sim. a gente dá qualquer significado, né? Seja ai no cor de meio, ou os dois, ou até mesmo ai de amor, né? Filho de um amor, né? Ah, sim, sim, sim. Ah, Então legal. aí foi. E também tem outra parte um pouco mais rebelde minha, né? Que Sim. ai no ko, né? É uma palavra, bom, vamos dizer assim, proibida agora de usar em mídia em japonês, né? Mas isso quem decidiu foi as pessoas estudiosos, né, cientistas, pesquisadores e tal, pessoas do governo, e não foi decidido pelas próprias pessoas, né, dessa área. E na verdade nunca é assim. Uhum. Então é até uma expressão minha assim de que isso a gente quem decide é nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Então, né, decidi colocar aí no cor mesmo para dar essa chamada também. Ah, entendi. Então, um pouquinho de rebeldia com o intuito de falar, não, nós somos, não é tipo metade, né? Somos dois. É, Mais ou menos assim, eu acho, né? Não, os dois, ou, né? Acho que na verdade talvez seja os dois, ou metade, ou um só, né? Desde o começo, né? Acho que isso é uma coisa que, né? Fica no ar, né? ah, com certeza, né? Eu me identifico muito com a sua fala, porque eu também cresci aqui, fui pro Brasil. Aqui era Gaikokudin, Gaijin, aí lá é a Japa. Eu ficava, tá, então eu não pertenço a nenhum dos dois, né? Exato, Aí, de exato. acordo com o tempo, falando com pessoas, né, agora falando com você, a gente percebe que não é que a gente não é nenhum dos dois, ou é só metade. A gente é os dois, né? Tipo, não é Uhum. mais, né? É Nibai, é duas vezes mais. Aí por isso que eu fico assim, sim, sim, é isso mesmo. É muito legal. Aí, em termos de atividades, não sei, programação, o que que vocês fazem no Ainocó? É só em São Paulo? Sim,
por enquanto, né, nossa atividade é em São Paulo mesmo, pela concentração, né, das pessoas que a gente tem em contato agora, né? Então, bom, né, para começar, agora pessoas que têm participação, né, Uhum. vai desde estudantes, né, de 18 anos até dos mais velhos, 40 anos, vamos dizer assim, né? Mas são todos jovens, né, de coração, Sim, né? sim. Isso Ah, que, com certeza, com né? certeza. E, ou seja, e todo mundo já, né, tem essa crescência no Japão, né, outra metade aqui no Brasil, e é isso. E então a atividade agora, né, nós temos um encontro, né, Sim, aqui em São Paulo, em um espaço mensalmente, sim. e fazemos um tipo de um mini discurso, né? Uh, Com cada vez um tema diferente. Na verdade, esse tema, essa atividade já tem um pouco recente, né? hum, Então, nós fazemos um discurso, né? Cada pessoa em cada encontro com temas específicos, né? Mais relacionado à nossa identidade de Ainoko, né? E oh, depois a gente tem uma compreensão, né? Ou a gente pede comida, ou a gente mesmo, né? Faz comida, né? Cozinha. sim, E sim. essa diversão mesmo. Por curiosidade, vocês discutem português e japonês? O nosso encontro é só em japonês mesmo, né? Não porque, sei lá, as pessoas têm dificuldade em falar português, né? Ao contrário. Mas a nossa vida aqui no Brasil, né, teve muitas vezes de que, não que a gente não sabe divertir em português Sim, também, sim, sim. mas tem muitas coisas que a gente queria estar falando em japonês, né, para as brincadeiras ou piadas, e chegou a hora de a gente, né, se divertir da nossa maneira, né? Então acho Sim, que por esse motivo também o uso de japonês, né? Só falando em japonês e até mesmo também por algumas pessoas, né, que já estão aqui no Brasil e por não ter lugar para praticar em japonês, né, não teve ninguém, sim. acaba esquecendo um pouco, né? Então, para não perder essa língua, também essa prática, né? Sim. A gente tenta sempre estar usando em japonês, falando em japonês. Ah, entendi. Ah, deve ser muito, muito divertido, ainda mais só em japonês, né? Pra gente ter a É, raiz aqui. Aí, agora vocês pretendem ampliar de que maneira? Porque atualmente está sendo em São Paulo, vocês, né, têm contato, mas como vocês, né, pretendem ampliar essa comunidade, esse grupo? pois é. A ideia, né, seria começar a trabalhar mais online, né? Pensar a maneira que possa juntar, né, mais pessoas usando Zoom, né, ou Sim. Google Meet, né, que a pessoa consiga participar de qualquer lugar, como nós aprendemos na pandemia, né? Uhum. Mas também não só isso, né? O que eu quero pensar é estar fazendo atividades em cada canto do Brasil também, né? Marcar, Uh, primeiro começar com online, né? Fazer um tipo de mapeamento, né? sim. Quantas pessoas tem em cada lugar, né? E a partir desse dado, né, vamos dizer assim, né, sabendo aonde tem quantas pessoas, que tipo de perfis, né? E começar a marcar encontros nesses lugares, né? Ah, Aí, legal. aí isso, mas, né, como para isso precisaria um pouco mais de questão dinheiro, né, para fazer isso, então ainda, né, vai ser difícil. Mas, porém, quem sabe daqui para frente, né, a gente consegue ter um apoio, né, de alguma entidade, né, e talvez esse objetivo seja um pouco mais, talvez, né, mais real mesmo, né? É um ponto complicado, né? Assim, mas sempre tem alguma maneira, né? A gente tem uma pergunta aqui, acho que é da administração. O que precisa para participar? Como participar? Acrescentando, tem algum requisito para participar? Certo. Para participar, né, na verdade seria só mandar mensagem, né, ele vai querer participar e é isso, né? E, né, ou, porque até hoje, como está sendo. Na verdade, esse seria o problema, né? Porque a gente não está sabendo divulgar isso, né? Criamos uma conta no Instagram,
só que ainda não está decidido que tipo de postagens, né, que vamos estar fazendo. Na verdade, tínhamos falado, porém ainda isso não está sendo executado, né, Sim, em prática. E, inclusive, né, acho que isso era para ter comentado hoje na reunião que aconteceu, né. E então para participar seria, né, só mandar mensagem, né, para mim, para qualquer pessoa. sim. E também está sendo mais compartilhado pela boca a boca, né? Então, infelizmente, né, está sendo assim. E sobre requisito, requisito seria a pessoa saber falar em japonês, né? E se sentir bem falando em japonês. Porque Hum, muitas pessoas falam em japonês, só que não se sente agradável, né? hum. Com aquele meio, né? Ah, Então, nós ah, pedimos que a pessoa seja falante, né, em uhum. japonês e que se sinta bem, né? Porque principalmente o nosso objetivo é que as pessoas se sentirem bem, né? Tem um comentário. Acho que é você, né? É, Ah, que você parece adulto. né? Tadinho. Arigatou gozaimasu. Não Jamais. quis se dar o contexto, mas. Essa seria uma, uma mãe minha, né, do lado do Japão, né? Cuidou Ah, bastante de mim, sim. né? Sim, sim, sim. Ah, Yoko só. Entendi. Aí, então, você está tentando abrir essa comunidade, esse grupo com descendentes, né? Descendentes japoneses que falam japonês. Voltando um pouquinho à sua história, quando você estava morando aqui no Japão, até quantos anos você morou? Onde você morou? Como foi essa vivência, né? Sendo um brasileiro no Japão, você não tinha esse sentimento, eu sou um brasileiro no Japão. Como foi essa vivência? Certo. Então, eu nasci no Japão Sim. em 98, né? E meus pais, na verdade, tinham ido para o Japão para trabalhar, né? Ah, sim, E sim. aí eu nasci lá e eu vivi na comunidade mais japonês, né? Na escola japonesa. Sim, Mas sim. então eu não tinha muito contato com os brasileiros, né? Inclusive não sabia falar português. Ah, você não sabia? Não sabia falar, né? Meus pais comunicavam em português, a gente respondia em japonês e a gente se entendia, né? Então, se na época, né, pedisse para falar em português, sabia falar alguns vocabulários assim, tipo, muito básicos, né? Não tinha Sim, essa sim. habilidade de comunicação, né? Era sim, não, dinheiro. É mesmo. Eu lembro que até na época tinha um amigo meu que pediu para ensinar em português, falar português, né? Aí foi o que eu tinha sabia falar seria bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, mesa, cadeira, acho que era isso, né? Aí a aula acabou, né? Era mais ou menos Muito, desse jeito. muito bom. Ah, entendi. Aí você ficou até quantos anos? Até o E fiquei até fundo? 11 anos, né? Ah, Ensino fundamental, quinto ano, né? entendi. Aí você voltou pro Brasil. Isso, voltou ou, né, vim, né, pela primeira vez ao Brasil, né? Ah, só, né? É verdade, É. verdade. Verdade. Como foi esse choque? O que você sentiu? Chamava muito de japa? Como foi? Então, foi bem difícil, né? Porque, na verdade, eu não queria ter vindo aqui no Brasil, né? Foi uma vinda que não tinha opção mesmo, né? Não tinha escolha, por causa da crise, né, que aconteceu em 2008 no Japão. E minha família, né, teve, né, que voltar, né, ao Brasil. E no começo o impacto foi muito forte, né? Porque, primeiro, o, o Brasil, diferente do Japão, né, a segurança não existe, né? A Sim. sujeira também, né, é muito grande, né, intensa aqui. E essas coisas eram muito significantes, né, pra gente. Fora, né, a escola, né, porque o nosso lugar, né, de que Sim. sentimos pertencidos, né, ela era a escola, né? Aquela cultura dos jovens fazer brincadeiras, palhaçadas e até mesmo, né, eventos que a gente queria participar no Japão,
que de repente não existiu, né? Passou a não existir mais, né? Então esse acho que era um choque muito grande e até frustrante, né? Na Sim, época pra gente. entendi.